já fizeram algum mal contra você? Porém, ao invés de se vingar, você decidiu procurar pela paz? O nosso Senhor Jesus chama as pessoas que buscam a paz de bem-aventuradas. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em Gênesis 21, vemos Abraão, após ter seu poço roubado pelos filisteus, decidiu buscar a paz com eles ao invés de guerrear. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Abraão respondeu: Juro. Com o passar do tempo, é possível perceber que Deus estava com Abraão. Isso foi notado pelo próprio Abimeleque, que sabia que Deus estava o abençoando. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Abimeleque então, juntamente com seu comandante Ficol, vão pedir para que Abraão seja bondoso com eles, pelo modo como eles trataram Abraão. Talvez eles pensavam na possibilidade de Abraão se voltar contra eles. Tanto o nome de Abimeleque como de Ficol são de origem semita, o que indica que os filisteus falavam a língua semita, assim como os cananeus. Ele pede com que Abraão não se voltasse contra ele, nem contra seus filhos e netos. Talvez esse medo tenha surgido após o episódio com Sara no capítulo 20. Abraão então jurou, e podemos perceber que ele, assim como sua família, não farão guerra contra os filisteus. Nos tempos da saída dos israelitas do Egito, o Senhor os ordenará para não passar pelo caminho dos filisteus. O primeiro confronto entre os israelitas e os filisteus só acontecerá no período dos juízes, onde Sangar, filho de Anate, livrou Israel dos filisteus, matando 600 deles. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os seus servos lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber. Tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: Que significam essas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: Receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram ambos. Abraão aproveita a situação para trazer à tona o caso de um poço cavado por ele, que foi tomado à força pelos filisteus. Visto que aquela região era seca, os poços tinham uma grande importância por causa da escassez geral de água e do trabalho necessário para escavar um poço. Abimeleque então nega ter conhecido o caso e devolve o poço para Abraão. Abraão então dá presentes para Abimeleque, como costume, na conclusão de um acordo e garantia de sua boa-fé. Nesse acordo, as testemunhas não é escrita, porém, são 7 cordeiras que serviriam de sinal que Abimeleque concordava que o poço foi cavado por Abraão. O lugar então ficou conhecido como Berseba. De fato, a palavra hebraica Beer se refere a um poço ou uma cova escavada para chegar a uma água. Berseba, então, significa Poço dos 7. Hoje, é um sítio de certa importância, sob o nome moderno de Bir Es Seba, apenas um lugar de ruínas, com 2 imensos poços cercados de bebedouros de pedra para o uso dos animais. Pelo visto, Berseba aumentou em tamanho posteriormente no período bíblico, tornando-se uma cidade fortificada com um portão grande. Mas a sua chave para a existência e o seu sucesso era a água vital do seu poço profundo. Assim, fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador da terra dos filisteus. Após a aliança,
Abimeleque e seu general retornam para o seu território, o que significa que Berseba ficara fora da terra dos filisteus. Mesmo assim, os servos de Abimeleque se sentiram no direito de tomar o poço de Abraão. É possível que a Gerar, capital do reino de Abimeleque, correspondia hoje ao sítio arqueológico de Tel Haror, no oeste do deserto do Negueb e noroeste de Berseba, talvez por estar na margem do rio Nahal Gerar. Existem, porém, outras identificações, como por exemplo Tel et Tuaio, Tel Gemé, Tel es Sharia. Porém, muitas pessoas acham que existe um anacronismo, pois os filisteus provavelmente se assentaram muito tempo depois naquela região, na época dos juízes de Sangar. Então, na época de Abraão não deveriam haver filisteus ali. Uma possível explicação para isso é que os filisteus de Gênesis até Josué não são os mesmos filisteus de Juízes adiante. O indício disso é que na Septuaginta existem duas palavras diferentes para descrever os filisteus. Curiosamente, o uso do termo filisteus é encontrado exclusivamente nos livros de Gênesis até Josué. De Juízes até o resto da Bíblia hebraica, o termo alopiloi é usado, uma palavra que significa estrangeiros ou estranhos. Mark Brett escreve no seu livro Etnias da Bíblia: fontes rabínicas insistem que os filisteus de Juízes e Samuel eram pessoas completamente diferentes dos filisteus de Gênesis. Depois do livro de Gênesis, não tem mais menção de um rei dos filisteus geral. Os últimos governantes filisteus são nomeados apenas como governantes individuais de cidades-estados. A mesma coisa acontece com os nomes. Os últimos filisteus levam nomes indo-europeus, isso é, Golias e Aquis. Já os primeiros filisteus levam nomes cananeus, como Abimeleque e Ficol. Abraão planta tamargueiras em Berseba. A tamargueira é um tipo de palmeira que vive no deserto, bem comum no Negueb. Talvez as tamargueiras plantadas por Abraão seriam uma prova de que aquela terra era dele e de seus descendentes. A tamargueira também é um símbolo de hospitalidade na tradição judaica. Em hebraico, o seu nome é Eshel. Por isso, alguns acreditam que suas 3 letras representam as iniciais de 3 palavras: Ashila, Stiar e Lina, que significa comida, bebida e alojamento. Os cientistas compreendem quão apropriada foi a escolha da tamargueira por Abraão. Essa árvore tem folhas diminutas que perdem pouca umidade, de modo que ela possa vicejar apesar da aridez daquela região. Nesse texto, vemos como Abraão, mesmo sendo bastante rico e abençoado, não se vingou da afronta dos servos de Abimeleque, porém decidiu procurar a paz, e assim achou a paz tanto por Abimeleque como também agradou ao Senhor. Na vida cristã, somos convidados pelo Senhor a buscarmos sempre a paz uns com os outros, pois o nosso Deus é um Deus de paz, e é disso que ele se agrada. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Busque a paz e se empenhe por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males.